Então, vamos de volta, pessoal. Nós já falamos aí sobre jurisdição e agora nós vamos para a segunda parte dessa aula 2, falar sobre direito de ação. E aí a gente já começa com uma diferença, né? Olha o que eu falei. Nós falamos da jurisdição e agora nós vamos falar do direito de ação. Por quê? O que a gente escreveu a jurisdição? Jurisdição é o Estado usar a lei para solucionar o conflito. O Estado juiz vem dirimir conflitos entre as partes. O direito da ação é o quê? Não é a atuação do Estado, não é o poder dever do Estado de dizer a lei. O direito de ação é um direito subjetivo da parte. É um direito da parte de ter um procedimento estatal de que o Estado solucione o litígio. É o meio, o direito de ação é o meio que a parte tem de provocar a tutela jurisdicional e ter aí esse direito de ação respeitado, ter o Estado processando essa ação. Não quer dizer ganhar ação, tá? Não quer dizer direito de ter uma ação procedente, mas é o direito de ter uma ação. Direito de provocar o judiciário. Sempre, vamos lá, teorias da ação. Quais são as teorias que a gente tem hoje para explicar esse direito da ação? A primeira é a teoria imanentista ou civilista. Essa teoria imanentista, ela fala o seguinte: a ação, ela é imanente ao direito material controvertido. O que é isso? É como se a ação ela fizesse parte, ela fosse imanente do direito material. Então, quando eu tenho ali uma violação ao meu direito de propriedade, o que é a ação? A ação é o próprio direito material violado que vai repelir essa agressão. Então, a ação é isso. Não há, se não tem direito material, não tem ação. Que a ação é a reação do próprio direito material. Essa é a teoria imanentista ou civilista. Segunda teoria é a teoria concretista. A teoria concretista, ela já faz uma diferenciação. Existe uma diferença entre o direito material e o direito de ação. Só que o direito de ação só existe se existe direito material. Então, a primeira fala que nem existe diferença. A segunda, existe diferença, mas o direito de ação só existe na medida em que existe direito material. Essa teoria, claro, tem diversas críticas. E a primeira é: se só existe direito de ação quando existe uma sentença favorável, quando existe um direito material garantido, então, quando eu tenho uma sentença de improcedência, eu não tenho direito da ação. E isso claramente incorreto. Não pode se falar que só tem direito da ação com sentença de procedência. Não. O direito de ação é o direito de você demandar ao Estado. Se tem uma ação e foi julgada improcedente, eu tive uma ação, eu tive uma prestação jurisdicional. Então, o direito de ação não é condicionado à procedência, mas isso é uma crítica. Para essa teoria, teoria concretista, o direito material e o direito de ação são diferentes, mas só existe direito de ação se for procedente. E aí, outra crítica, a gente tem as ações que são de declaratórias negativas, que nem existe um direito material. Por exemplo, a ação declaratória negativa de paternidade. Você vai provar que você não é pai. Se você está provando que você não é pai, que não tem paternidade, você está provando que não existe o direito material. Então, nesse caso, para a teoria concretista, eu não teria uma ação, porque só tem ação se tem direito material. E aí, essa própria teoria negativa, declaratória negativa de paternidade, já mostra que isso é incorreto, porque existe aí uma ação declaratória, o Estado ele vai andar com a ação, vai ter essa prestação jurisdicional, tem uma ação sim, mas não tem o direito material. Essa ação é justamente para declarar que não existe o direito material. Próxima teoria é a teoria da ação como direito autônomo e abstrato. Essa teoria, ela fala o seguinte: não existe nenhuma relação de dependência entre direito material controvertido e o direito de ação. Para essa teoria, o direito de ação ele é abstrato. Então, aí nós temos a primeira teoria lá, a imanentista, que ela fala o quê? Direito de ação não existe, é o direito material reagindo. Depois, a gente avança para essa segunda teoria, a teoria concretista. Fala que tem uma diferença, mas só existe se for procedente.
E a gente pula direto para a ação como direito autônomo e abstrato, que ela rompe com tudo, aí ela já vai no extremismo. Existe, é autônomo e não tem nenhuma relação entre elas. Então, essa teoria ela é chamada de abstração na vertente incondicionada. Direito de ação existe, existindo ou não direito material. E nós temos uma última teoria, que é a teoria, enquanto essa teoria é a teoria da abstração na vertente incondicionada, nós temos a teoria, essa é a adotada hoje, da ação na vertente condicionada. O que fala? Realmente, a ação é autônoma. Eu não tenho ação só quando eu tenho direito material. Olha a declaratória negativa de paternidade. Eu tenho ação e não tenho direito material. Então, a ação é autônoma e ela é abstrata. Porém, ela não é totalmente desvinculada do direito material. Por quê? Ela não é incondicionada. Eu tenho condições para exercer essa ação. Que são o quê? As condições da ação. Então, a teoria, essa teoria ela é chamada de eclética ou instrumental. Ela fala que o direito da ação ele é independente, ele é abstrato, mas para exercê-lo tem algumas condições, que são as condições da ação. Se você não respeita essas condições da ação, você não tem uma ação, você tem carência de ação. Então, essa é a teoria condicionada. Essa teoria eclética, instrumental, ela é adotada no Brasil e a gente vê aí, ó, artigo 17 do CPC fala o quê? Para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade. Interesse e legitimidade é o quê? São as condições da ação. Então, ela é condicionada. 485. O juiz não resolverá o mérito quando, inciso 6º, verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual. Então, mais uma vez, o CPC falando que é condicionada. A ação é abstrata, é independente, mas existem condições para exercício dessa ação. Existe, além dessas 4 teorias, uma teoria nova, e é uma teoria do STF, é uma teoria que é chamada teoria da asserção. Essa teoria fala o seguinte: as condições da ação, na verdade, elas são verificadas com base nas alegações do autor. Então, aquela teoria eclética lá do CPC fala que se não tiver legitimidade e interesse, o processo vai ser extinto sem julgamento de mérito. Aí a teoria da asserção, ela vem dar como se fosse uma suavizada. Ela fala, não é que vai ser extinto do nada. As condições da ação, eu não posso ficar entrando em prova, ficar analisando isso a fundo. Se o autor falou que o outro é ilegítimo, que o outro é legítimo, se ele falou que tem interesse, e lendo a inicial parece correto, tem uma verossimilhança ali, eu vou adotar a teoria da asserção e vou considerar nesse início aqui do processo que tem realmente condições da ação. E aí, se for alguma coisa que essa ilegitimidade eu preciso de prova, eu preciso entrar ali na cognição, eu preciso analisar um monte de coisa para ver se tem legitimidade ou não, aí não deixa de ser condição da ação. Nós vamos analisar isso lá na frente, no mérito. Então, essa é a teoria da asserção. O STJ adota isso em muitas decisões, é a teoria que ele adota predominantemente, e ela diz isso, existem condições da ação. Mas se for uma coisa muito evidente, se a pessoa está entrando com uma ação contra o Banco Bradesco e no contrato está escrito Caixa, é evidente a ilegitimidade. Você vai realmente usar o artigo 485 e extinguir o processo. Mas se for uma coisa que precisa de prova, precisa você entrar ali mais para perceber, para ver se tem ou não essa legitimidade, aí não cabe você analisar no juízo de cognição sumária, não cabe ali no início do processo você analisar isso. Deixa para analisar no mérito. Vê se as alegações do autor fazem sentido. Se, de acordo com as alegações do autor, você entende que tem legitimidade, que tem interesse, segue o processo. Se você está na dúvida, se acha que tem que fazer prova, qualquer coisa, vai fazer no mérito. Não vai fazer agora. Então, essa é a teoria da asserção adotada pelo STJ e teoria eclética adotada pelo novo CPC. Então, a gente coexiste aí as duas teorias. Sobre as características da ação, nós vamos lembrar da ASPA. ASPA mesmo, ASPA. A de autônoma. A ação é autônoma, como a gente disse, ela
Ela é autônoma e ela não está vinculada a um direito material. Eu posso existir uma ação declaratória só para declarar que não existe o direito material. Então, ela é autônoma. Aspa, S de subjetiva. A ação ela é um direito que ele é subjetivo da pessoa. A pessoa tem esse direito de entrar com a ação, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Ele é um direito inerente. E até pela inafastabilidade da jurisdição, você não pode negar à pessoa esse direito de entrar com o processo, esse direito à ação. Aspa, AS, agora o P, público. Por que a ação é um direito público? Porque eu exerço contra o Estado, é o Estado que tem que me garantir a tutela jurisdicional. Eu estou entrando contra Tainá, minha briga é contra Tainá, que está descumprindo o contrato. Mas é o Estado que tem que me garantir essa ação. O Estado tem que fazer concurso, colocar juiz, tem que pagar esses juízes, tem que montar um fórum, porque o juiz tem que julgar meu processo. Então, o direito de ação, direito material é contraparte, mas o direito de ação ele é público. O Estado precisa, o Poder Judiciário, que promove esse direito de ação, e não um órgão privado. E o último, A de abstrato. A ação, ela garante uma resposta, mas ela é abstrata, ela não garante uma procedência. Ela garante uma resposta, seja ela positiva ou negativa, ok? Características da ação, aspa, autônomo, subjetivo, público, abstrato. Então, sobre as condições da ação, no novo CPC, os artigos que a gente leu agora, eles falam o seguinte. Vamos voltar lá, artigo 17 e 485. 17 fala, para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade. A gente sabe que interesse e legitimidade são as condições da ação. 485, o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de legitimidade e interesse processual. Também a gente sabe que são condições da ação. A gente sabe, mas dizer que não está escrito são condições da ação. Então, para alguns doutrinadores, eles entendem que nem existe mais condição da ação. Para eles, no CPC de 73 falava, como agora não fala, interesse e legitimidade ou é pressuposto processual ou é mérito. Não existe mais condições da ação. Apesar de essa teoria existir, tem muitos doutrinadores assim, fortes que entendem ela, mas o que predomina é que existe sim, permanece existindo as condições da ação, sendo essas duas, ilegitimidade e interesse. A única coisa que não existe, isso aí é fato, é uma condição da ação que existia antes no CPC de 73, que é a possibilidade jurídica do pedido. Hoje isso não é uma condição da ação, você vai analisar isso no mérito. Então, lembrar disso, costuma cair em prova, falando que se não houver possibilidade jurídica do pedido, a ação é inepta, a ação é carente, vai ser extinta sem resolução de mérito no início. Não é. Isso é analisado no mérito. Não é condição da ação, possibilidade jurídica do pedido. Então, vamos falar um pouquinho dessas duas condições da ação que a gente tem hoje. Primeiro, interesse de agir, que é o interesse processual, o interesse instrumental. Esse interesse de agir é a necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional. Como assim? Para eu ter interesse de agir, primeiro eu tenho que ter necessidade de estar ali em juízo nesse caso. Sem a interferência do judiciário, o réu espontaneamente não vai cumprir o que eu quero. Então, se eu tenho um contrato ali que a parte tem que me pagar até o dia 20, chega no dia 3 eu entro no judiciário, eu não tenho interesse para isso. Está incorreto, por quê? O réu pode e provavelmente vai, resolver espontaneamente isso. Então, só se não resolver espontaneamente para o réu que você vai entrar no judiciário. Além disso, tem que ter adequação, tem que ser o meio adequado. Não adianta eu estar ali com uma ação que é de busca e apreensão e eu entro com uma emissão de posse. Então, tem que ter o procedimento correto. E o último, utilidade. Esse provimento jurisdicional que eu estou pedindo, ele é útil para mim. Eu não posso entrar com um processo só por entrar, só porque eu quero ir contra esse réu aqui e quero prejudicar ele. Eu preciso ganhar alguma coisa com isso. Então, são as três vertentes aí do interesse de agir. Necessidade,
adequação e utilidade. Por outro lado, nossa segunda condição da ação, que é a legitimidade das partes. A legitimidade, normalmente, ela está ligada com o direito material. Então, se eu tenho um contrato com a Júlia e nós estamos discutindo a validade desse contrato, nós estamos discutindo o pagamento desse contrato, quem vão ser as partes que vão ter legitimidade ali no processo? Eu e Júlia, porque nós duas que estamos aí relacionadas com esse contrato. Se for uma ação de alimentos, quem é que está envolvido no direito material? É o alimentante ou alimentando. Quem tem que dar alimento, quem tem que receber. Então, quem que vai ser as partes que vão ter a legitimidade processual ali? Também quem? O alimentante ou alimentando. As duas partes do contrato. Então, normalmente, se olha com base no direito material para saber quem é que tem essa legitimidade. A legitimidade, ela pode ser ordinária ou extraordinária. Em regra, ela é ordinária. O que é isso? Eu entro no processo em nome próprio, pleiteando direito próprio. Eu entro contra a Júlia, questionando que ela não está cumprindo o contrato, pedindo para cumprir. O filho entra contra o pai, pedindo alimentos. Legitimação ordinária. Eu entro pedindo meu. Porém, nós temos uma legitimação que ela é extraordinária. Aí é quando eu pleiteio em nome próprio o interesse alheio. Então, eu sou parte no processo, mas o interesse não é meu. Exemplo aí clássico, gritante, Ministério Público. Ministério Público entra com processo pedindo alimentos para o menor. Se o Ministério Público entra com esse processo, quem que é a parte? Quem que vai ficar lá como autor na ação? Quem que vai ser cadastrado na abinha do PJE como parte? O Ministério Público. Ele pleiteia em nome próprio. Quem entra com o processo é Ministério Público contra o pai Pedro. Então, ele pleiteia em nome próprio, direito alheio, que o direito é da criança. É possível, inclusive, gente, não tem nenhum problema que no processo tem as duas coisas. Uma legitimação ordinária e extraordinária. Por exemplo, se tem uma questão condominial, o condomínio entra em nome próprio e também em nome dos condôminos. Eu tenho uma legitimação que ela é ordinária e extraordinária. Na parte que está defendendo em nome próprio, é ordinária, defendendo nome próprio, direito próprio. Na parte que está representando aí os outros condôminos, ele está representando em nome próprio, que o autor é o condomínio, mas o direito alheio dos condôminos. Então, coexistindo aí no mesmo processo. Essa legitimação extraordinária, às vezes acontece dessa forma que eu falei. O condomínio sozinho vai defender o direito dele e o direito da outra parte, dos condôminos. O MP sozinho, ele vai entrar e defender o interesse do menor. Esse tipo de legitimação, que a gente sabe que é extraordinária, nesse caso ela é autônoma, porque o MP, ele não precisa que o menor entre no processo junto. O condomínio não precisa que os condôminos entrem junto. Ele autonomamente, ele pode sozinho entrar com esse processo. Mas tem alguns casos que não é autônoma. Tem alguns casos que o legitimado extraordinário, ele só pode entrar se o outro entrar também. Aí é subordinado. É a legitimação extraordinária subordinada. Por exemplo, o assistente simples no processo. Nós temos ali a parte atuando no processo, nós temos um assistente de coadjuvante ali atuando junto com ele. Aí precisa estar os dois. O assistente ele não pode entrar sozinho com o processo. Ele é um legitimado extraordinário, ele pode entrar no processo, pode ser cadastrado lá, para defender o direito de quem está assistindo. Mas o assistido tem que entrar também. É subordinado, tem que entrar os dois juntos. Enquanto na legitimação extraordinária autônoma, esse legitimado aí pode entrar sozinho, que é o que eu disse, o MP, ele entra sozinho. A administradora do consórcio, a administradora ela pode entrar sozinha para defender o grupo lá de consórcio. Então, nesses casos, ele não precisa entrar o outro. Essa autônoma aí, que a gente está falando que não precisa de quem tem o direito a entrar junto, não quer dizer que ele não pode, tá? Ela pode ser uma autônoma concorrente, ou seja, legitimação extraordinária, porque eu estou defendendo direito alheio, autônoma, que eu posso entrar sozinho, mas é concorrente, porque se
a pessoa que tem o direito quiser entrar junto, ela entra. Aí eu vou ter um litisconsórcio, vou ter os dois ali, tanto o legitimado contra o outro. Ou ela pode ser exclusiva. Às vezes só a pessoa pode entrar. Só o legitimado extraordinário pode entrar e quem tem o direito não pode. Por exemplo, se eu vou falar de ação popular. Ação popular, quem que é que tem o direito? É a coletividade. Que a ação popular é uma ação que lesa a coletividade. Para defender o que lesa a coletividade. Só que tem como a coletividade entrar com o processo, não existe isso. Quem entra é o cidadão. Então, o cidadão é um legitimado extraordinário, porque está defendendo o direito alheio da coletividade. Ele é autônomo, que ele pode entrar sozinho, não precisa a coletividade entrar junto. E ele é exclusivo, que não é que não precisa a coletividade entrar junto, nem pode. Ele substitui a coletividade. Então, isso aí que a gente tem que falar de importantíssimo sobre legitimação ordinária e extraordinária. Quando a gente está falando aí de legitimação extraordinária, ou seja, um terceiro que em nome próprio vai litigar um direito alheio, um direito de outro, nós estamos falando em substituição processual. Sempre lembrar aí desse termo, substituição processual. É diferente de sucessão processual. Substituição é a legitimação extraordinária. Eu entro como substituto de outro. O processo já começa ali comigo. Eu venho em nome próprio pleitear direito alheio. A sucessão não. Sucessão é quando troca. Eu tenho um autor, vai ser trocado por outro. Precisa de autorização. Menos se for questão de morte. Aí eu tenho uma sucessão que não precisa de autorização. Se o autor morreu, automaticamente vem o direito de você cadastrar os sucessores. Os sucessores lá, os herdeiros desse autor, eles vão se habilitar no processo. Vai ter uma sucessão. Por quê? Eu tinha o decúbito, eu tinha o falecido e agora eu tenho os filhos dele. Isso é uma sucessão. Um vai suceder o outro. E legitimação extraordinária não é sucessão, tá? É substituição processual. E uma outra diferença que não pode também confundir é o seguinte. De novo, o exemplo do Ministério Público. O Ministério Público, quando ele entra com o processo, ele entra em nome próprio, defendendo direito alheio. Então, de novo, qual é o nome que vai estar no inicial? Autor, Ministério Público. Réu, o pai, senhor Pedro. Então, o Ministério Público ele é autor. Ele entra em nome próprio, pedindo os alimentos para a pessoa. Ele pode atuar até de ofício, não precisa do menino entrar junto, não precisa de autorização escrita da mãe. O MP viu que tem uma criança ali sem alimentos, ele entra. Agora, se a gente está falando de defensoria pública, aí não, gente. Aí nós não temos substituto processual, não. Aí nós não temos legitimação extraordinária, não. Defensoria pública também vai entrar para o menor. Só que a defensoria pública é como advogado. A defensoria pública entra ali para representar o menor. Ela não substitui, ela não atua em nome próprio. Ela entra em nome do menor. O menor tal, representado, defendido pela defensoria pública. Aí o direito é do menor, o menor que tem que pedir, a mãe que tem que pedir. Não dá para a defensoria pública chegar, acho que eu vou defender você, tá? Vou pedir alimentos. Não, o MP pode, porque pede em nome próprio. Defensoria não, defensoria só representa como advogado. Então, precisa de ser provocado pelos responsáveis e ela atua em nome do menor. Ela atua em nome de quem tem o direito, não é em nome próprio. Então, falamos aí das nossas duas condições da ação. Legitimidade e interesse processual. E se não tem algum desses? Se a gente não tem alguma das condições da ação, nós temos automaticamente uma carência de ação. E as condições da ação, elas são matérias de ordem pública, tá? Então, elas não se sujeitam à preclusão. Você pode alegar condição da ação em qualquer momento, o juiz pode alegar de ofício. Se o juiz vê ali que não tem interesse, que não tem legitimidade ativa, legitimidade passiva, o juiz de ofício declara ação carente, julgo extinto sem resolução de mérito. Matéria de ordem pública. E ela é uma objeção de natureza processual.
Não é material, você não discute ali se a parte está certa ou está errada, se o pedido é procedente ou improcedente. O que você discute é no processo. Ele tem interesse para essa ação? Ele tem interesse para estar aqui? Não. Então, não é que é procedente ou improcedente, é porque agora ele não pode entrar, é porque ele não pode entrar. Então, carência da ação é uma objeção processual. Lembrando, gente, que pode alegar em qualquer momento, e se eu falo qualquer momento, eu posso alegar até no STJ, até no STF. Eu posso alegar nesses órgãos e nesses tribunais superiores uma carência da ação. Posso chegar lá e alegar. Mas isso aí não dispensa os requisitos da lei, que são, por exemplo, o pré-questionamento. Pré-questionamento é o seguinte: STF e STJ, eles são órgãos que eles não julgam qualquer coisa. Para chegar lá tem que ser assim, chegou. Então, é preciso haver o pré-questionamento. Pré-questionamento é o seguinte: o STF e o STJ só julgam questões que já foram anteriormente decididas pelos tribunais. Então, é preciso que um juiz, que um tribunal, tenha decidido aquilo ali e indeferido. Eu não posso passar o processo todo sem falar de carência da ação e chegar lá no STF pela primeira vez na vida falar. No tribunal eu posso, STJ, STF não. Precisa ter o pré-questionamento. Então, às vezes, nos processos, a gente vê, às vezes, embargos de pré-questionamento. Isso é o que? Às vezes, a pessoa já ganhou, já perdeu, enfim, tudo que quer, e ele faz embargos de declaração só para fim de pré-questionamento. Fala, eu entendi pela sua decisão que você está considerando a parte ilegítima, mas eu estou fazendo esses embargos para que seja esclarecido e decidido expressamente falando que você está indeferindo. Porque se eu não tiver essa decisão, eu não posso entrar no STJ e STF. Então, só lembrar disso aí, condições da ação são matéria de órgão pública, podem ser alegadas em qualquer momento, em qualquer grau de jurisdição, mas observados aqueles requisitos de sempre do STF e STJ, que é ter pré-questionamento, já ter sido previamente decidido por um tribunal. Sobre essa carência de ação, nós temos duas teorias que vocês já sabem, vocês vão ver que vocês já sabem, que são, primeiro é a teoria da exposição. A teoria da exposição fala o quê? As condições da ação devem ser demonstradas pela parte, inclusive através de prova, inclusive de qualquer forma. A parte, quando ela entra com o processo, ela tem que provar para o juiz que ela é legítima, que o réu é legítimo, que ela tem interesse. Então, ela tem que expor no início. Se ela não provar no início, o processo vai ser extinto. A teoria que contrapõe a teoria da exposição é qual? Teoria da asserção, que a gente falou, teoria do STJ. Essa teoria fala o quê? As condições da ação, elas não precisam que a parte prove tudo. Não precisa, assim, que forme o convencimento inteiro ali na inicial, não. Se na hora que você lê a inicial, você está em dúvida, se parece que está correto, você vai prosseguir com o processo. E aí, questão de prova, questões mais profundas, ficam para o mérito. Condição da ação só vai, o juiz reconhecer que não existe na inicial se for flagrante. Se tiver que fazer prova, se tiver que entrar e me excluir no mérito, nós vamos discutir na sentença no mérito. Momentos para reconhecimento da carência da ação, nós já falamos, qualquer momento. Então, pode ser feito no juízo de admissibilidade pelo juiz já no início deferir e indeferir a inicial. Após a contestação, o réu foi citado, contestou, em preliminar de contestação ele pode falar. Mas e se o juiz leu a inicial, passou batido? Réu contestou, passou batido. E aí? Pode em qualquer momento, então qualquer hora. Depois o juiz percebeu ali no fim do processo? Pode. O réu percebeu no fim, o autor percebeu no fim? Pode. E ilegitimidade, falta de interesse, ausência de condições da ação. A parte alega qualquer momento. Outra questãozinha que é importante a gente diferenciar, isso aí a gente viu bastante na primeira aula, da capacidade de ser parte, capacidade processual, a gente falou disso aí. Então, nós vamos lembrar que quando a gente fala de legitimidade, é legitimidade ad causam. É a legitimidade para a causa. Essa é a legitimidade que ela é condição da ação. A legitimidade para a causa é diferente da legitimidade para o processo.
A legitimidade para o processo é o quê? É a capacidade de estar em juízo, independente de assistência ou representação. É aquela capacidade de você exercer o seu direito. Então, o menor, por exemplo, ele não tem capacidade processual. Menor, ele não pode entrar no processo sozinho. Menor não pode assinar documento sozinho. Não pode. Incapaz, mesma coisa. Mas quer dizer que o menor está proibido de entrar no processo? Então, se o menor entrou no processo pedindo alimentos, o juiz vai extinguir, não tem condição da ação. Não. O menor, ele entra, só que ele entra representado pelo pai. Ele entra assistido pela mãe. Então, ele tem capacidade para a causa. Ele é o titular do direito material. Se ele está pedindo alimentos, é claro que ele tem legitimidade para a causa. Quem mais vai pedir alimentos se não ele? Mas ele precisa estar representado. Então, que ele não tenha capacidade para o processo. Mas isso aí é simples. É só o representante entrar, é só o assistente entrar junto e ele passa automaticamente a ter a legitimidade perfeitamente regularizada. Então, legitimidade para a causa diferente de legitimidade processual. Vamos lá, então. Elementos da ação. Os elementos da ação são 3. São as partes, os pedidos e a causa de pedir. Então, agora que a gente falou quais são os elementos da ação, partes, que é o elemento subjetivo, os pedidos é o elemento objetivo e a causa de pedir, que são os elementos causais. Agora a gente vai falar do porquê que a gente estuda isso. Qual que é a relevância de eu saber os elementos da ação? É para que eu possa individualizar uma ação. Para que eu possa saber que uma ação não é igual a outra. Às vezes as partes são iguais, os pedidos são iguais, as causas de pedido são quase iguais. E aí, por isso, a ação não é a mesma. E aí eu vou ver, não tem coisa julgada porque essas ações são diferentes. Então, essa é a importância, a individualização da ação para eu verificar o quê? Primeiro, litispendência. Litispendência é quando uma ação é exatamente igual a outra que está em trâmite. Então, se eu tenho uma ação que ela é igual a outra nos pedidos, nas partes, na causa de pedir, eu tenho uma litispendência. Esse processo é julgado extinto sem resolução de mérito. Perempção é outra coisa que nós vamos verificar. Perempção a gente falou na aula passada, na aula 1, que é o autor folgado. É aquele autor que entra 3 vezes com uma ação e abandona as 3. Nós temos 3 abandonos de causa aqui. Ele não pode entrar a 4ª. Então, aí, acontece a perempção para ele não entrar na 4ª. Atinge o direito processual dele. Não é que ele tem procedência, que ele perdeu o direito material, mas ele perdeu o direito processual de ajuizar uma ação. E aí, ele pode ajuizar uma outra ação diferente? Claro. Ele não pode ajuizar uma ação igual, que tem mesmas partes, mesmos pedidos, causa de pedir. Outra questão para analisar. Coisa julgada. Se eu tenho uma ação já julgada, igual, e eu ajuizo outra parte, pedido, causa de pedir, coisa julgada, não posso. Mas e se for um diferente? Aí você já pode. Se, por exemplo, eu tenho uma ação que as mesmas partes, eu contra o banco, pedindo causa de pedir, ele negativou meu nome, eu vou pedir algum dano material que eu sofri, transação julgada. Aí eu vou entrar de novo contra o banco, mesmas partes, porque ele me negativou, mesma causa de pedir. Só que agora, em vez de dano material, eu vou pedir dano moral. Aí meu pedido mudou. Aí eu não tenho problema. Não existe coisa julgada material. Não existe coisa julgada. Então, eu posso entrar perfeitamente, porque um dos elementos da ação é diferente. Conexão. Conexão é o quê? É uma ação que tem em comum pedido ou causa de pedir. Nesse caso, se tem um ou outro igual, tá? É um ou outro, essas ações vão ser reunidas para ser julgadas conjuntamente. Só nesse caso de conexão que você pode reunir a ação, não. Qualquer processo que o juiz verificar que pode haver um conflito nas decisões, que pode haver decisões aí conflitantes entre elas, o juiz pode reunir o processo para julgar os dois ao mesmo tempo.
Mas a regra geral de reunião de processo acontece na conexão, que é quando aquele processo tem a mesma causa de pedir ou o mesmo pedido. Próximo aí, a reconvenção. Reconvenção é o quê? Reconvenção é uma ação autônoma. Alguém entra com um processo contra mim, eu me defendo e eu pleiteio um outro direito. Para isso, Por que eu preciso entender elementos da ação para entender reconvenção? Porque é preciso que exista uma conexão entre as ações ou com o fundamento da defesa. O que é isso? Eu posso, por exemplo, ter um contrato ali de prestação de serviços que é feito, um paga, o outro constrói uma casa. Aí a parte entra com uma ação de obrigação de fazer e fala, olha, eu quero que você constrói a minha casa, porque está no contrato que é para construir. O réu se defende e fala, pera lá, eu não construí porque você não está me pagando. Você não está me pagando o combinado. Essa é a defesa do réu. E ele fala, e além disso, além de você não estar me pagando para eu continuar, eu já construí metade dessa casa e você não me pagou. Então, além de eu querer a improcedência da sua ação, eu não vou construir nada porque você está me pagando, eu ainda vou fazer uma reconvenção e te cobrando para você me pagar o que eu já fiz que você não pagou. Isso é uma reconvenção. As causas de pedir aí é qual? O contrato. Pagar, fazer. Pagar, construir. Então, aí nós temos essa conexão. Um outro exemplo, se a gente tem, por exemplo, uma ação de consignação. Uma ação de consignação em pagamento de aluguéis. A parte entra com a ação para consignar, para depositar em juízo, por quê? Ela fala que o réu, o locatário, ele não está recebendo o valor. Eu estou tentando pagar, ele não quer receber, então vou depositar em juízo para não ter problema, não ter juros. O locatário vai e fala o quê? Eu não estou recebendo porque o valor que ele está pagando está errado. O aluguel é 800 e ele está me dando 400. E eu não sou obrigada a receber prestação diversa, eu não vou receber. E além disso, eu vou fazer uma reconvenção, que eu quero cobrar tudo que ele está me devendo. Então, nesse caso aí, nós não temos uma conexão entre as causas de pedir ali das duas causas. A causa de pedido primeiro, uma ação de consignação, é o quê? É falar que o locatário não está recebendo o valor. Injustamente ele não está recebendo. E a causa de pedir da outra ação, da ação de cobrança, é falar que está inadimplente. Então, aparentemente, são diferentes. Mas essa causa de pedido da cobrança, ela é igual à defesa. Qual que é a defesa dele? A defesa da consignação é a pessoa fala que ela não está recebendo porque o outro está pagando a menos, que ele está inadimplente. Então, tem aí uma conexão da defesa, que fala da inadimplência, com a cobrança, que também fala da inadimplência. Então, aí nós temos causas de pedir que são iguais, são semelhantes, então nós temos a conexão com a ação ou com o fundamento da defesa, aí eu posso entrar com uma reconvenção. Agora, se não tiver conexão nem com a ação, nem com a defesa, ação autônoma, não cabe reconvenção não, entro com outro processo. Próximo ponto, continência. Nós falamos que a conexão é quando a gente tem igual o pedido ou a causa de pedir. A continência é o que alguns chamam de litispendência parcial. Porque o que é continência? Continência é quando tem as mesmas partes e a mesma causa de pedir. Só que os objetos de uma abrange da outra. Então, por exemplo, mesmas partes, eu contra o banco, causa de pedir negativou meu nome, eu peço dano moral. Primeira ação. Segunda ação, Amanda contra o banco, mesmas partes, causa de pedir negativação, também igual, e eu peço dano material mais dano moral. Então, aí eu tenho uma continência. Eu tenho uma ação que é dentro da outra. As partes são iguais e as causas de pedir são iguais, mas os pedidos um abrange o outro. Aí nós estamos vendo os três elementos da ação aí dançando juntos para a gente elaborar um conceito de continência. Problematizando um pouquinho,
Posso falar que toda continência é uma conexão? Posso. A continência não deixa de ser uma espécie de conexão. Por quê? Conexão é quando tem igual pedido ou causa de pedir, ok? E continência, o que é continência? Quando eu tenho as partes e causa de pedir igual. Então, na continência sempre tem a causa de pedir igual. E se tem causa de pedir igual? Pedido ou causa de pedir igual o quê? Conexão. Então, lembrando, conexão, pedido ou causa de pedir. Continência, pedido e... Não, partes e causa de pedir igual. E um pedido dentro do outro. Um pedido contido no outro. Próximo ponto, juiz prevento. O que é o juiz prevento? Como a gente define a prevenção? Prevenção é definida no momento de registro ou distribuição da ação. Por que eu falo registro ou distribuição? Existe comarcas pequenininhas do interior que você tem uma vara só. Então, você vai fazer o quê? Você vai registrar naquela vara, só tem ela. Mas, em regra, não. Você faz uma distribuição. Você entra ali, distribui seu processo e vai ter um sorteio para cair em uma vara ou em outra. Se todas tiverem a mesma competência, aí vai ser um sorteio. Você não escolhe, eu vou ajuizar essa na segunda vara. Não. Então, com o registro ou com a distribuição, nesse momento o juiz se torna prevento. Não importa quem despachou primeiro, quem citou primeiro, quem sentenciou primeiro. Nós vamos olhar isso para definir regras de juiz prevento. Próximo ponto, prejudicialidade. Próximo e último. Prejudicialidade externa é o quê? É quando o julgamento de uma causa depende de julgamento de outra causa. E aí pode ser que esses processos tenham a mesma origem, é uma prejudicialidade ali de dois processos que estão no mesmo lugar, uma prejudicialidade que a gente chama de homogênea, ou pode ser que o processo que é prejudicial a outro está um aqui e outro lá, origens diferentes. Aí uma prejudicialidade heterogênea. Se for heterogênea, nós vamos fazer o quê? Não tem como reunir um com o outro. Eu não vou pegar um processo de justiça do trabalho e juntar com o da justiça federal. Eu suspendo o que é prejudicado por um ano até solucionar outro. Agora, se for uma prejudicialidade homogênea, os processos estão no mesmo lugar, eu vou reunir eles para julgar conjuntamente. Um exemplo dessa prejudicialidade é quando a causa de pedido de um é o deferimento do pedido do outro. Que? Fácil. Olha lá. Eu tenho uma ação que é uma ação de partilha de bens. E eu tenho outra ação que é uma ação de divórcio. Para eu ter a partilha, eu preciso ter o divórcio. Então, qual que é a causa, qual que é o pedido na ação de divórcio? Divorciar. E a partilha? Qual que é o pedido da partilha? Partilhar os bens. E qual que é a causa de pedir? Qual que é a causa que justifica essa partilha? Eu estar divorciado. Então, essa ação aí de partilha, a causa de pedir dela é o pedido da outra ação, é o pedido de divórcio. Elas são prejudiciais. Se eu julgar improcedente o divórcio por algum motivo, sei lá, não vai divorciar, não existe, né? Porque hoje uma parte pediu o divórcio. Mas se fosse o caso, improcedente o divórcio, tem que se falar em partilha. Mesma coisa se eu tenho uma ação de anulação de contrato e eu tenho uma outra ação que é uma indenização por causa da anulação. Eu só vou receber a indenização se anular o contrato. Então, qual que é o pedido? Indenização. Qual que é a causa de pedir? Anulação. Então, primeiro, eu preciso que seja julgada a anulação para eu seguir o outro processo. Então, se está ali no mesmo juiz, se é homogênea, ele vai reunir e vai julgar junto. Julga procedente a anulação, e aí agora eu vou ver se cabe indenização ou não. Ou julga que não tem anulação, então não precisa nem julgar a indenização. Já julga que é prejudicial, se aquela ali não foi, esse aqui não tem como ser. Ou se for juiz distinto, eu vou suspender por 1 ano e esperar ser julgada a outra para depois julgar a minha. Os pedidos agora. Pedido, gente, é o núcleo da petição inicial. Pedido é ali o núcleo do que eu quero. Eu entro com uma ação
tem todos esses elementos, tem todos esses princípios, natureza jurídica, tudo que a gente está falando. Mas o que eu quero mesmo? É o pedido, é a condenação da parte, a declaração, é a constituição do direito. É o núcleo, o pedido é o núcleo da ação. Esse pedido, ele é sempre duplo. Ele se divide em pedido imediato e imediato. O que é isso? Pedido imediato é o provimento jurisdicional. O que eu quero aí do juiz? Eu quero um provimento condenatório, constitutivo, declaratório. Esse é meu pedido imediato. Eu quero condenar o réu. Condenar o réu ao quê? A pagar. Condenar o réu a quê? A devolver minha propriedade. Aí, a propriedade é meu pedido imediato, é o bem da vida que eu quero. Então, se eu quero condenar o réu a me dar minha propriedade, para decorar, vai na ordem. Imediato, qual que é o primeiro aí? Condenar. Então, pedido imediato, condenatório. E condenar a quê? A me dar o bem. Esse bem da vida e a propriedade é o pedido imediato. O pedido é sempre composto dos dois. Condenar algo, ganhar um bem da vida, constituir alguma coisa, desconstituir aí um casamento, e aí, que é no caso o divórcio. Então, pedido imediato aí, primeiro é desconstituir. Pedido constitutivo negativo. Desconstituir o quê? Qual bem da vida? O matrimônio. Então, pedido imediato. Os pedidos ainda eles têm que ser certos e determinados, tá? Isso é importantíssimo. Os pedidos, eles têm que ser certos, tem que ser um bem da vida específico. Eu não posso entrar pedindo, eu quero que o réu me dê alguma coisa. Eu tenho que pedir o que eu quero. Tem que ser específico. E isso aí, gente, pedido específico é analisado no conjunto ali da postulação, com observância aos princípios da boa-fé. Às vezes não está escrito no pedido certinho assim, mas por tudo que a pessoa escreveu no processo, você entende. Então, você segue a boa-fé. Além de ser certo, de ser um bem específico da vida, o pedido tem que ser determinado. Eu tenho que falar a quantidade e a qualidade. Então, meu pedido certo, eu posso pedir o seguinte, eu quero ressarcimento aqui do prejuízo que eu tive, dano material. E eu tenho que determinar. Esse dano material que eu quero é o pagamento em dinheiro de 20 mil reais. Quantidade e qualidade. Aí, um pedido certo determinado. Nem sempre vai ser isso, mas é raro. Existe a possibilidade de ter pedidos genéricos. Pedido genérico é pedido que vai ser liquidado depois. Por exemplo, às vezes eu tive ali um acidente e eu vou entrar com um pedido de que o réu ele me faça a reparação da minha moto que estragou, o ressarcimento do dinheiro que eu vou gastar com a moto. Nesse caso, eu ainda não sei quanto que eu vou gastar, eu ainda não sei quanto que foi o dano, vai precisar de uma perícia. Então, nesse caso aí, nós temos um pedido que é possível ser genérico, mas é só porque eu não posso determinar agora. São exceções que estão no artigo 324, que são essas que permitem pedido genérico, outras não. Que são as ações universais, se não puder individualizar quais são os bens demandados. Quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato e do fato, e quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de um ato que deve ser praticado pelo réu. Esses três casos podem permitir um pedido genérico, por mera impossibilidade, só esses três casos. No resto, os pedidos eles são certos e determinados, não são genéricos. Existem, porém, pedidos que são implícitos. Esses pedidos eles não precisam estar escritos e ainda assim considera que você está pedindo. Por exemplo, juros, honorários. Você precisa pedir na inicial honorários? Não. Você precisa pedir juros? Não. Se você não... A maioria dos advogados pede, tá lá. Mas o juiz, ele vai dar mesmo se você não pedir. Esses são pedidos que eles são sempre implícitos na ação. Então, se eu peço para o réu me pagar X, me ressarcir X, é claro que ele vai ressarcir. Se eu entrei com uma ação hoje,
e ele vai me ressarcir daqui 10 anos, na hora que transitar em julgado dessa ação, ele vai ter que pagar com juros e correção monetária. Isso aí está implícito. Então, mesmo se eu não pedir, o juiz vai dar condena em pagar, com a correção monetária pelo índice X, juros de 1% ao mês, condenando em honorários nos termos da lei. Então, pedidos implícitos. Outro exemplo, prestações sucessivas. Se eu entro com pedido de pagamento de pensão alimentícia, todo mês vence. Se eu estou pedindo a dos meses passados, é claro que eu quero receber também o que for no curso do processo. Então, são prestações sucessivas, benefício previdenciário. O que for acontecendo ao longo do processo, eu quero também. Não é que eu quero receber o que passou e aí acabou. Então, são prestações sucessivas. Se você pede ali algumas, a gente quer que o que se vencer também no curso do processo seja pago. Pedido implícito. Igual pedido de alimentos. Pedido de alimentos não precisa de pedido expresso. Se o juiz entender no caso concreto que a pessoa precisa de alimentos, o juiz vai deferir. Alimentos provisórios também. Se o juiz ali, na hora do processo, uma ação de alimentos, a parte não pediu liminar, não pediu tutela, alimentos provisórios, o juiz mesmo assim pode conceder. É um pedido que ele fica implícito. O juiz pode, independente de haver expresso ali na inicial. E outro tipo de pedido, pedido contraposto. Pedido contraposto é o quê? A gente falou da reconvenção. A reconvenção é que a parte se defende e, ao mesmo tempo, ela pede outra coisa. É um tipo de ação autônoma. Pedido contraposto, não. Na própria contestação, o réu, ele se defende e faz um novo pedido. No CPC, hoje não tem previsão disso, mas na Lei 9.099 dos juizados tem previsão de pedido contraposto. Então, no CPC hoje, a gente faz tudo na forma de reconvenção. Sobre a acumulação de pedidos agora, vamos falar um pouquinho disso. A acumulação de pedidos, ela é perfeitamente possível no nosso ordenamento, mesmo que não haja conexão. Então, não precisa ter conexão, não precisa ter mesmo pedido ou causa de pedido. Às vezes é 2 causas de pedido, 2 pedidos, eu vou entrar. Quais são os únicos requisitos? Eles têm que ser compatíveis entre si. Eu não posso entrar com um processo pedindo a anulação de um contrato, falando que ele não existe, inexistente, e também pedindo que o réu me pague os valores que estão ali no contrato. Ou ele existe ou ele não existe. Ou ele é inexistente ou ele é existente e ele vai pagar. Então, são pedidos incompatíveis. Outro, tem que ser o mesmo juiz competente. Eu posso entrar com uma ação pedindo 2 coisas? Pode, são compatíveis, pede, mesmo que não são conexas. Mas eu posso entrar no juiz federal pedindo alguma questão lá de INSS, de Caixa, e também pedindo uma questão trabalhista. Não posso, gente, que é juiz incompetente, o juiz federal não vai julgar. Eu não posso entrar na trabalhista, às vezes assim, uma empregada doméstica entra lá com uma ação trabalhista, pedindo hora extra, falando que não assinou carteira, e uma ação de cobrança porque ela vendeu Avon para a patroa não pagou. Tem problema? Tem problema, gente, ela cobrar a revisar Avon? Não tem. Tem problema ela cobrar as horas extras? Não tem. Mas ela não pode entrar no juiz errado. Ela não pode entrar na Justiça do Trabalho e acumular um pedido de cobrança de revista da Avon. Porque, apesar de ser compatíveis, não tem nenhuma incompatibilidade entre eles, juízos não são competentes. E o terceiro requisito é que tem que ser o mesmo procedimento. Se um é um procedimento sumaríssimo, se outro é um procedimento comum ordinário, você não pode entrar com o mesmo. Então, por exemplo, se eu tenho um cheque é o quê? Executivo, título executivo. Se eu tenho um cheque na mão, eu entro com uma execução. Mas se eu tenho ali um contrato, só um recibinho, eu tenho que entrar com uma cobrança. Então, eu posso entrar com a mesma ação e falar, olha, eu quero uma ação de cobrança e de execução do cheque, eu quero o procedimento de execução do outro, do recibo, eu quero a cobrança. Não pode, é o mesmo procedimento. Eu posso fazer o quê?
Eu posso abrir mão do meu procedimento especial ali, se for possível, do procedimento mais célere, e entrar com os dois com procedimento comum. Às vezes eu vou falar, olha, eu poderia entrar com cheque, uma ação de execução, mas então eu vou entrar com uma cobrança, cobrando o recibo e o cheque. É inteligente? Não muito, né? Porque se eu tenho um procedimento rápido ali de execução por cheque, é melhor que eu faça duas ações. Mas se eu quiser fazer uma ação só para cobrar os dois, desde que eu escolha o procedimento ordinário, procedimento comum, não tem problema. Essa acumulação de pedidos, existe uma acumulação que ela é própria ou ela é imprópria. O que é acumulação própria? Aquela, assim, acumulação mesmo, ela é própria. Eu tenho 2 ou mais pedidos, todos vão ser julgados, todos podem ser acolhidos ou não. É quando eu entro com pedido de dano moral e material. Posso acolher os dois, tranquilamente. Então, é aquela acumulação própria mesmo. E essa acumulação própria que eu falei de dano material ou moral, ela é simples. Eu pedi os dois, o juiz julga os dois. Por que eu junto dano moral e material? Só pela celeridade. Mas não tem nada a ver, uma não depende da outra. Agora, essa própria, ela pode ser também sucessiva. É quando uma é prejudicial da outra. Por exemplo, se eu entro com uma ação, aquele exemplo lá, uma ação que eu vou anular o contrato e eu quero também, pela anulação, danos morais. Nesse caso, os pedidos são prejudiciais. Se eu julgar que vai anular, aí eu posso dar ou não dano moral. Mas se eu julgar que o contrato é válido, o outro já está prejudicado. Se o contrato é válido, não tem nem que discutir sobre indenização pela invalidade, porque ele é válido. Então, apesar de própria, ela é uma própria que é sucessiva. Um é prejudicial, não depende do outro. Por outro lado, a acumulação de pedidos imprópria é quando eu tenho ali 2 ou mais pedidos, só que é um ou outro. Na própria eu posso ganhar os dois, eu posso ganhar dano moral e material, super comum. Na imprópria não, é um ou outro. A imprópria são aqueles pedidos que a gente conhece de eventualidade, alternatividade, e é diferente, tá? A gente vê muito advogado que acha que pedido eventual, pedido alternativo é igual, e não é. E vamos falar qual que é a diferença. Pedido eventual é quando um tem preferência de acolhimento sobre o outro. Então, eu entro pedindo a condenação do réu a cumprir a obrigação que ele se comprometeu. Em eventualidade, só se o outro não for possível, eu quero perdas e danos. Alternativo não, é um ou outro. Eu quero que o réu cumpra o que foi combinado ou pague. Qual dos dois? Tanto faz. Então, se eu estou entrando com uma ação e eu quero que o réu cumpra, minha preferência é pelo que o réu cumpra, e eu coloco alternativamente que o réu pague perdas e danos. O réu pode escolher, gente. Aí eu estou pedindo a alternativa, é um outro, tanto faz. Então, sempre lembrar dessa diferença. A alternativa é um outro. A alternatividade não. A alternatividade é um com preferência sobre o outro. Sobre esses pedidos aí, o que é importante a gente saber, que vem até da questão da inércia, princípio do dispositivo, é o princípio da adstrição do julgamento ao pedido. O que é isso? Tem que ter uma congruência entre o pedido, entre a demanda e a sentença. Eu não posso pedir dano moral e o juiz me dá dano material. Tem que ter uma congruência aí. E se não tiver, essa sentença provavelmente vai ser nula. Nós temos 3 tipos de coisas aí, de hipóteses que o juiz pode fugir dos pedidos. Pode ser que o juiz dê uma sentença extra petita. O que é uma sentença extra petita? Ele dá um pedido extra. Ele dá um pedido a mais. É uma causa de pedir um pedido que é totalmente diverso. Então, por exemplo, eu entro com uma ação pedindo dano moral. O juiz fala realmente, procedência dano moral mais dano material. Eu nem pedi dano material. Então, isso aí, sentença nula. Sentença extra petita. Deu mais do que o autor pediu. Não pode. O juiz é vinculado aos pedidos. A decisão do juiz
é nos limites do pedido, princípio da inércia, princípio da demanda, princípios positivos. O juiz não pode dar mais do que o autor pediu. Só se for pedido implícito, né? Aí nós já estudamos. Se for alimentos, pode, mas em regra não. Pediu dano moral, não pode dar dano material. Sentença extra petita. Um pouquinho menos grave, aí nós temos sentença ultra petita. Ultra petita é o quê? A parte pediu dano material de 50 mil. O juiz dá procedência e dá dano material de 60 mil. Aí ele deu o que a parte pediu, mas deu um pouco a mais. Aí ela é relativamente nula. Até os 50 a sentença é válida. Os 10 que passou, já que ele deu 60, nessa parte ela é nula. Então ela é relativamente nula, é uma sentença ultra petita. Deu o que pediu, mas com um pouco a mais. Nulo que ele deu a mais. E a sentença citra petita é quando o juiz julga menos. Aí não é quando o juiz fala, não é assim, a parte pediu 50 de dano material e o juiz deu 40. Não, isso aí é uma sentença perfeitamente parcial procedência. Citra petita é quando o juiz nem lê, quando o juiz nem julga. É, por exemplo, pediu dano moral e material, o juiz fala, ok, procedência ou improcedência do dano moral. Dano material ele nem menciona. Então a sentença ela é nula, ele não julgou um dos pedidos. E aí parece um absurdo que quando eu falo que tem dano moral e material, o juiz só julgou um, mas isso não é um absurdo assim, isso acontece. Às vezes tem aquelas ações que é 3 páginas só de pedido, 15 pedidos, 30 páginas de petição inicial, 120 de documento. O juiz, dos 15, ele julga 14 e um passa batido. Isso acontece, é uma sentença citropetida, é uma sentença nula. Mas aí nesse caso, se a parte recorre, fala que uma sentença citropetida, chega lá no tribunal, só faltou julgar esse 15, já tem prova, já tem tudo, o juiz só comeu mosca mesmo, o tribunal pode julgar. Ele não precisa anular, voltar, o STF ele entende que o tribunal pode completar a parte que não foi julgada. Claro, se já tiver prova, se já tiver prontinho. O tribunal pode julgar a parte que falta. E tudo que a gente estava falando aí do pedido, o juiz precisa estar adstrito ao pedido, mas esse pedido ele é imutável? Não é. Pode acontecer a mutatio liberi, que é o princípio da mutabilidade do pedido. Esse pedido pode ser mudado. Quando? Se for antes da citação, tranquilamente a parte pode aditar, mudar o pedido inteiro. Se o réu não for citado, posso emendar, posso aditar minha inicial e mudar meus pedidos, alterar meus pedidos, alterar minha causa de pedido. Agora, se o réu foi citado, muda de figura. Aí precisa da concordância do réu. Ainda assim, o pedido não é imutável, eu posso mudar, mas precisa da concorrência. Na prática, muito difícil. O réu é claro que não vai concordar com a parte mudar pedido, porque se a parte está querendo mudar é para pedir mais coisa, então o réu não vai ser bobo. Mas se o réu concordar, nada impede. Até o saneamento. Passou da fase de saneamento, entrou ali em prova de julgamento, não pode mais mudar. Mas até o saneamento, tranquilamente pode mudar. Se o réu foi citado, com concordância dele. Assim, outra exceção que a gente tem disso aí tudo é a fungibilidade, não deixa de ser uma exceção. Fungibilidade é o quê? A parte pede uma coisa, mas o juiz dá outra. Nós já sabemos que, pelo princípio da congruência, o juiz só pode dar o que a parte pediu. Então, essa fungibilidade, que é o juiz dá outra coisa, exceção da exceção da exceção. É, por exemplo, a ação possessória. Se a parte entra com uma emissão na posse, mas na verdade é uma manutenção. Nesse caso aí, o juiz pode dar uma ou outra. Se for uma tutela cautelar, mas é uma tutela antecipada, a pessoa entra com a tutela errada, o juiz pode aplicar a fungibilidade e dar a tutela correta. Mas são esses casos e poucos outros. Essa fungibilidade aí tem que ser permitida por lei, casos altamente específicos, que a parte pede uma coisa e o juiz aplica a fungibilidade e dá outra. Agora que a gente falou dos pedidos, então nós vamos falar sobre as causas de pedido. As causas de pedido são os fundamentos que o juiz vai usar para analisar o pedido. São os fundamentos do pedido. Então, se eu estou pedindo aqui que a parte me pague X, qual que é o fundamento? É por quê?
porque nós temos um contrato, ela me deve, que ela está inadimplente, que eu estou alugando a casa, ela tem que me pagar aluguel. Então, essa é a causa de pedido. O juiz, ele acolhe ou rejeita o pedido com base nessa causa de pedido. E essa causa de pedido, ela é sempre dupla. Sempre ela tem fatos e direito. Minha causa de pedido é o quê? Minha causa de pedido fática. Minha causa de pedido próxima, a primeira que eu tenho ali, os fatos, é que o réu não paga. A inadimplência é o fato. É a causa fática. Mas e o direito? O que o direito fala? O direito fala que se não paga, vai ter uma execução. Então, pronto, essa é a causa jurídica. São as leis que vão embasar ali o meu pedido. Fato, está inadimplente. Jurídico, a lei fala que você está inadimplente, eu devo cobrar. Meu pedido, cobrança. Perfeito, minha causa de pedir está montada. Atente-se que eu falei causa jurídica, não falei causa legal. Não é necessário que tenha um dispositivo específico de lei que fala se está inadimplente, vai cobrar. Precisa ter no ordenamento jurídico um respaldo jurídico aí para o meu pedido. Então, muitas vezes mesmo, quando a gente entra com uma ação, não tem ali um pedido, uma lei específicazinha, um artigo que fala exatamente o que eu quero. Às vezes, seu argumento jurídico vai ser analisando a lei tal, junto com a lei tal, uma interpretação sistemática, uma analogia, e você analisa o ordenamento jurídico, o princípio, e aí você chega no direito. Então, não precisa necessariamente ter um dispositivo de lei específico, igualzinho ao seu caso. Precisa ter um fundamento jurídico. Seja norma, seja princípio, é o conjunto mesmo do ordenamento jurídico que tem que te dar esse direito. Essa é a causa jurídica, a causa remota. Sobre as teorias, vai ser muito fácil estudar isso porque a gente já falou. A teoria nossa, que é adotada no Brasil, é a teoria da substanciação. O que essa teoria fala? A causa de pedir é composta por fatos e fundamentos jurídicos. Só isso, teoria da substanciação. Em contraposição, nós temos a teoria da individualização. Ela fala que a causa de pedir é composta apenas de fundamento jurídico, irrelevantes os fatos. A gente sabe que não é. Causa de pedir, fato mais fundamento jurídico. Teoria da substanciação adotada no Brasil. Falando um pouquinho agora de classificação das ações, as ações elas se diferem se a gente for falar sobre a natureza do provimento jurisdicional que eu quero. Qual que é o provimento que eu quero? Eu quero uma condenação? Quero constituir um direito? Então, se difere. Nós vamos falar nas ações de cognição e ações de execução. Hoje não é bem uma ação, porque hoje o processo é sincrético. Hoje nós temos fases de conhecimento. Eu não tenho aqui uma ação de conhecimento, acabou, eu vou entrar com uma ação de execução, não. Segue, deu a sentença, cumprimento de sentença. Mas vamos falar aqui nesses termos como ação de conhecimento. Essa fase, essa ação de conhecimento ou de cognição, o que ela visa? Acertamento do direito. Lembrar sempre, a ação de conhecimento, cognição, visa acertamento do direito. O juiz vai falar quem que é o quê? É procedente ou improcedente? Deve ou não deve? Essa é a fase de cognição. E essa fase, essa ação de cognição, ela pode ter 3 tipos. Ela pode ser condenatória. Condenatória você condena e depois vai ter uma execução. Condena a pagar X, depois nós vamos iniciar o cumprimento de sentença para cobrar X. Por outro lado, nós temos as sentenças que são declaratórias. Sentença declaratória, você declara um direito, mas você não precisa de uma providência coercitiva, você não precisa depois iniciar um cumprimento de sentença. Por exemplo, eu entro com uma ação que eu quero declarar a nulidade de uma cláusula. Beleza, declarou, acabou, essa cláusula é nula. Eu quero declaratória negativa, eu quero declarar que eu não sou pai, declaratória negativa de paternidade. Também vai só declarar, não tem o que cumprir. Declarou, ok. E tem as ações constitutivas. Ações constitutivas também não tem depois um cumprimento de sentença, o juiz só vai falar e está falado, mas ela é diferente porque a decisão constitutiva, ela cria, modifica ou extingue uma relação jurídica.
A outra só declara que existe. A constitutiva não, ela vai criar, modificar ou extinguir algum direito. Essas três, elas são as possibilidades que a gente tem na fase cognitiva, fase de conhecimento. Declaração, declaratória, constitutiva, condenatória. Por outro lado, nós temos a execução. A execução, ela busca o quê? A satisfação, a realização de um direito que já está acertado. A ação de conhecimento, ela acerta, faz o acertamento, define. Depois eu venho com a execução só para realizar o que está definido. Por isso que a ação, essa ação executiva, ela é chamada de fase satisfativa. Ela faz parte do processo. A gente viu lá, a duração razoável do processo inclui a atividade satisfativa. Isso é a atividade satisfativa. A execução do que foi acertado. Foi condenado a pagar? Ok, então agora eu vou executar. Para que você me pague, vou bloquear bem se você não me pagar. Eu vou penhorar a sua casa se você não me pagar. Então, isso aí, ação de execução. E a ação também pode ser classificada segundo a natureza da relação jurídica discutida. Ou seja, ela pode ser uma ação real ou pessoal. A ação real é aquela que vai discutir um bem, vai discutir, por exemplo, a propriedade daquele bem. Vou discutir que alguém está tomando minha propriedade, ação real. E uma ação pessoal, não. Ela se funda em direito pessoal. Por exemplo, uma cobrança, um contrato que eu tenho ali, eu com ele. A inadimplência dele comigo, ali entre pessoas, direitos obrigacionais. Então, ação pessoal ou ação real. Por exemplo, propriedade, é sobre o bem. E outra classificação, quanto ao objeto do pedido, são as ações imobiliárias e imobiliárias, que o nome já é bem intuitivo. Ação imobiliária é quando o bem jurídico que você pretende, o seu pedido imediato, né? Lembrando, pedido imediato é o primeiro, condenação. Mediato é o bem. Então, condenar o réu a devolver o imóvel. Pedido imediato é o bem. Quando você classifica, esse bem pode ser móvel ou imóvel. Se meu bem da vida que eu quero é um bem imóvel, se é uma casa, é uma ação imobiliária. Se é um bem imóvel, se é um carro, é uma ação imobiliária. Então, bem simples, bem intuitiva essa última classificação. E aqui a gente finaliza essa matéria de jurisdição e ação. Muito obrigada, um beijo, até a próxima.